A Cruz e o Punhal, David Wilkerson. Capítulo 8. Eu tinha a impressão de haver passado o primeiro marco na estrada que levava em direção ao meu sonho. Recebera esperança muito maior do que poderia imaginar ou mesmo compreender. Cheguei até a pensar que talvez me fosse permitido ver Luiz, pois Ângelo me dissera que ele seria transferido para a prisão em Elmira, Nova York. Você acha que eu poderia vê-lo? Perguntei. Não tem a mínima chance, David. É preciso muita formalidade, e logo que descobrissem que você era o pregador do julgamento, nunca o deixariam entrar. Mesmo assim, quis tentar. Quando fui chamado a pregar na vizinhança de Elmira, perguntei como se conseguia entrar para visitar um garoto. Disseram-me que escrevesse uma carta explicando quais eram as minhas relações com o prisioneiro e por que queria vê-lo. O pedido seria estudado. Ao ouvir isso, não tive mais dúvidas. Teria de dizer a verdade e nunca obteria permissão. Mas ouvi dizer que alguns rapazes deveriam chegar a Elmira justamente naquele dia. Fui até a estação e esperei. Quando o trem chegou, um grupo de cerca de 20 rapazes desembarcou escoltado. Olhei bem, mas Luiz não estava entre eles. Você conhece Luiz Álvares? Perguntei a um dos rapazes que conseguiu apenas responder não, antes que o guarda nos separasse impacientemente. De volta a Philipsburg, eu dizia a mim mesmo, bem, parece que nunca verei aqueles rapazes. Senhor, faça com que eu aceite o fato, se é esta a tua vontade. Mas se o Espírito Santo fechava aquela porta, abria outras. Numa noite quente, na primavera de 1958, eu estava andando por uma rua apinhada e barulhenta do Harlem espanhol, quando ouvi vozes que cantavam. Fiquei surpreso ao reconhecer a música de um hino evangélico, embora cantassem em espanhol. Não havia igreja por ali e a música parecia vir da janela de um dos apartamentos do edifício por onde eu passava. Quem é que está cantando? Perguntei a um rapaz que estava sentado no paralama de um carro, fumando. O rapaz virou a cabeça para ouvir melhor, como se a música já fizesse parte dos ruídos da cidade, a ponto de nem ser ouvida. Ah, é uma espécie de igreja, disse ele, apontando para a porta, segundo andar. Subi então a escada e bati à porta. Alguém abriu lentamente, mas quando a luz alcançou meu rosto, a mulher que estava ali dentro soltou uma exclamação e voltou correndo, deixando a porta semicerrada. Ouvia dizer qualquer coisa em espanhol e dentro de instantes a porta se abriu novamente, revelando uma porção de fisionomias sorridentes e amigas. Tomaram-me pelo braço e levaram-me para dentro. Você é David, disse um deles. Não é mesmo, David, o pregador que foi expulso do tribunal? Era uma pequena igreja da Assembleia de Deus que se reunia numa casa de família até o dia em que pudessem construir um templo. Todos haviam acompanhado o caso Farmer e visto minha foto. Oramos tanto por você e agora você está aqui, disse um homem. Seu nome era Vicente Ortiz, o pastor daquela pequena igreja. Queremos saber como você foi parar naquele tribunal, disse ele. Foi assim que, naquela noite, eu tive a oportunidade de contar a um grupo da minha própria igreja como Deus parecia estar me levando às ruas de Nova York. Contei-lhes o que havia aprendido dos problemas que os rapazes e moças enfrentam com as quadrilhas, bebidas e narcóticos. Contei-lhes também qual era o meu sonho e o que já me acontecera. Penso que foi Deus que pôs essa ideia na minha cabeça. Eles precisam começar de novo e têm de ser cercados de amor, disse eu, resumindo. Já vimos como o Espírito Santo pode alcançá-los mesmo na rua. Eu penso que foi um ótimo começo.
Quem sabe, algum dia, eles terão a própria casa. Parece que foi um discurso inflamado. Descobri que estava mais emocionado e preocupado com os problemas daqueles jovens do que eu mesmo reconhecia. Quando terminei, vi que aquelas almas bondosas percebiam o sentimento de pesar e urgência que me dominava em face da necessidade. Quando afinal me assentei, alguns deles conversaram rapidamente. Percebi que estavam emocionados quando empurraram o reverendo Ortiz para a frente como porta-voz. Dirigindo-se a mim, ele disse: "Será que você poderia voltar amanhã para falar outra vez e também para que os outros pastores possam ouvi-lo?" Respondi afirmativamente. E assim, sem alarde, teve início um novo ministério. Como todas as coisas nascidas do Espírito, veio em simplicidade e humildade, sem estardalhaço. É certo que nenhum de nós, reunidos ali naquela noite, percebeu o que havia começado. "Qual é o seu endereço aqui?" perguntou o reverendo Ortiz. "Onde podemos encontrá-lo para comunicar-lhe local e horário?" Tive de confessar que não tinha endereço, não possuía o dinheiro necessário nem mesmo para um quarto em um hotel barato. "Durmo no meu carro", disse-lhes. Senti uma grande inquietação apoderar-se do reverendo Ortiz, revelada em sua fisionomia. "Mas você não pode fazer isso." E depois que traduziu o que eu havia dito, todos os presentes concordaram com ele. "É muito perigoso, muito mais do que você pensa. Você precisa vir para a nossa casa. Você deve passar essa noite e qualquer outra noite que estiver na cidade aqui conosco." Aceitei a sua manifestação de bondade com gratidão. O reverendo Ortiz apresentou-me a sua esposa, Délia. Ela mostrou-me um quarto limpo e simples, que tinha uma cama beliche. Senti que era bem-vindo. E como dormi bem naquela noite, abrigado do perigo que passava nas ruas. Soube, mais tarde, que esse casal notável guardava para si mesmo apenas o mínimo necessário para a sobrevivência. O resto dava para a glória de Deus. Passei a manhã seguinte em oração. Senti que não fora mera coincidência o fato de encontrar aquela pequena igreja domiciliar. Não podia imaginar o que iria acontecer agora, mas queria ficar em espírito de expectativa, pronto para sair na direção que o Espírito Santo indicasse. Enquanto eu orava, o reverendo Ortiz e sua esposa devem ter passado a manhã ao telefone. Quando chegamos à igreja, onde se realizaria a reunião, representantes de 65 Assembleias de Deus estavam reunidos para ouvir o que eu tinha a dizer. Ao subir ao púlpito, não tinha a menor ideia do que haveria de narrar. O que contaria aquele grupo? Por que estava tendo a oportunidade de falar com aquelas pessoas? Relatei-lhes, então, os acontecimentos que me trouxeram à cidade, a vergonha do julgamento e o sentimento estranho, mas persistente, de que atrás de todos esses aparentes enganos havia um propósito que eu apenas vislumbrava. Quero dizer-lhes francamente que não sei o que devo fazer agora. A experiência em Fort Greene pode ter sido sorte, não sei se poderia se repetir em escala maior. Antes do fim da reunião, aquelas 65 igrejas apresentaram um plano de ação que mostraria se a experiência anterior poderia ou não ser repetida. Planejavam uma concentração para adolescentes na Arena São Nicolau, um estádio esportivo onde eu poderia falar com várias quadrilhas de uma só vez. Hesitei. Em primeiro lugar, eu não estava certo de que grandes reuniões fossem a solução ideal, fora a questão prática de dinheiro. Nem sei quantos $1.000 seriam necessários para alugar um estádio, disse eu, concluindo. De repente, houve uma agitação no fundo da igreja. Um homem pusera-se em pé e gritava: "David, vai dar tudo certo, você vai ver." Pensei que fosse algum fanático e não dei muita atenção, mas ao término da reunião, o homem veio até onde eu estava e se apresentou.
era Benigno Delgado, um advogado. Novamente repetiu a afirmação de que tudo iria dar certo. David, você vai alugar a Arena São Nicolau e falará a esses rapazes. Vai dar tudo certo. Sinceramente, pensei que ele fosse uma dessas criaturas inofensivas, mas excêntricas e utopistas que às vezes encontramos. Mas o Sr. Delgado, vendo a minha expressão de espanto, tirou do bolso o maior maço de notas que eu já vira. Você fala aos rapazes, eu alugo o local. E foi isso mesmo que ele fez. Foi assim, de um dia para o outro, que me vi envolvido numa enorme campanha juvenil a ser realizada na segunda semana de julho de 1958. Quando voltei a Philipsburg, com a notícia de tantas novidades, todos se interessaram e ficaram animados. Apenas Gwen estava um pouco calada, até que, afinal, disse: Você está se lembrando de que é justamente nessa semana que o bebê deve chegar? Eu não havia me lembrado, mas como é que o marido pode dizer à esposa? Portanto, resmunguei qualquer coisa sobre o neném chegar atrasado, mas Gwen se limitou a rir. Vai chegar bem na hora, respondeu ela, mas você estará com a cabeça nas nuvens em algum lugar e nem vai ficar sabendo, até que um dia eu lhe mostre uma coisinha embrulhada em um cobertor e você, então, vai olhar assustado. Eu acho que você nem sabe que uma criança existe até o dia em que ela vai andando até você e diz, papai, o que, sem dúvida, é verdade. A igreja de Philipsburg foi muito generosa, não somente com seu apoio financeiro durante os 2 meses seguintes, em que lhe dei tão pouco atenção, mas também com seu entusiasmo. Eu sempre lhes contava das minhas visitas à cidade e da tremenda necessidade daqueles rapazes e moças de 12, 13, 14 anos. Assim, eles sentiam que era parte daquilo que o Senhor estava planejando para Nova York. Tirei minhas férias coincidindo com a campanha, a fim de me afastar da igreja o mínimo possível. Mesmo assim, ao se aproximar o mês de julho, eu passava cada vez mais tempo no apartamento dos Ortiz. As igrejas espanholas ajudaram muitíssimo. Forneceram voluntários para anunciar as reuniões, que duraria toda a semana, e colocaram cartazes relativos à campanha em toda a cidade. Instruíram um grande número de conselheiros que estariam prontos a ajudar aqueles rapazes e moças que, porventura, resolvessem começar de novo. Arrumaram músicos, porteiros e cuidaram de todos os assuntos relativos ao aluguel do local. O que eu tinha a fazer era levar os adolescentes. A princípio, pareceu-me coisa muito simples, mas quanto mais se aproximava o grande dia, mais eu duvidava do êxito dessa campanha. Andando pelas ruas, já havia conversado com centenas de rapazes e moças e só então comecei a ver o que era viver como viviam. Desesperados. A ação tão simples de viajar uns poucos quilômetros e entrar num grande edifício, coisa que nós faríamos sem pensar, era para eles uma aventura enorme e cheia de perigos. Em primeiro lugar, tinham medo de deixar os próprios domínios. Tinham medo de ser atacados ao passar pelo domínio de outra quadrilha. Tinham medo também de grandes ajuntamentos, de seu próprio ódio e de seus preconceitos. Medo de que sua raiva e falta de segurança estourassem em luta sangrenta. Acima de tudo, tinham medo de que alguma coisa nos cultos os fizesse chorar. Pouco a pouco, reconheci o pavor que esses jovens têm das lágrimas. E o que há de tão assustador em derramar algumas lágrimas? Perguntei-lhes muitas vezes e sempre chegava à conclusão de que consideravam lágrimas um sinal de moleza, de fraqueza e infantilidade, no mundo desapiedado onde só os fortes sobrevivem. Eu, no entanto, havia aprendido pelo meu trabalho na igreja como o derramar de lágrimas tem um papel importante na conversão do indivíduo.
Posso quase com certeza afirmar que o toque de Deus se manifesta através de lágrimas. Quando finalmente deixamos o Espírito Santo entrar no mais íntimo do nosso ser, a reação é chorar. Já ouvi acontecer muitas vezes. Lágrimas sinceras, que vêm da própria alma, surgem quando desaparece a última barreira e o indivíduo se rende à santidade e à pureza. O resultado disso é uma transformação tal, fazendo aparecer uma tão nova personalidade que desde os dias de Cristo essa experiência é descrita como um nascimento. Importa-vos nascer de novo, disse Jesus. João 3:7. E o estranho paradoxo é que no coração do recém-nascido espiritual existe gozo e alegria. No entanto, esse gozo se revela com lágrimas. Que instinto, dizia esses garotos, que talvez chorassem ao entrar em contato com Deus. Cada um tinha a própria maneira de expressar esse temor naturalmente. Várias vezes visitei as quadrilhas que já conhecia, mas a reação era sempre a mesma. Não adianta. Você pensa que vai me emocionar, me fazer chorar? Eu não. Em toda parte havia o mesmo temor de tudo o que era desconhecido. O mesmo apego àquilo que conheciam, não importava quão miserável fosse. A mesma resistência a qualquer mudança. Certa noite, depois de eu ter estado no porão dos GGU, convidando-os para as reuniões, alguém bateu à porta do apartamento dos Ortes. A senhora Ortes olhou para o marido com as sobrancelhas erguidas, como se perguntasse se ele esperava alguém. Não, acenou ele com a cabeça. A senhora Ortes deixou em cima da mesa uma faca que usava para cortar carne e encaminhou-se para a porta. Era Maria. Logo que entrou na sala, percebi que estava sob o efeito da heroína. Seus olhos brilhavam de maneira estranha, o cabelo estava caído no rosto e as mãos tremiam. Levantei-me e fui ao seu encontro. Maria, entre! Maria entrou e, postando-se no meio da sala, exigiu, com palavras bruscas e agressivas, que lhe disséssemos por que estávamos tentando dispersar a sua velha quadrilha. O que quer dizer, Maria? Perguntou Délia Ortes. Vocês andam passando por lá, tentando fazer com que a turma vá a um culto religioso. Já sei o que vocês querem, é acabar com o nosso grupo. Maria, então, passou a xingar-nos eloquentemente. Vicente Ortes quis se levantar da cadeira em sinal de protesto, mas assentou-se novamente, como a dizer: Está bem, Maria, prossiga. É melhor que você desabafe aqui do que na rua. Um dos filhos do casal entrou na sala e Délia instintivamente ficou ao lado da criança. Naquele instante, Maria correu à mesa onde Délia havia deixado a faca. Com um movimento rápido e certeiro, brandiu a faca, cuja lâmina brilhava, refletindo a luz. Délia rapidamente se pôs entre Maria e a criança. Vicente se colocou de pé num salto e já atravessava a sala. Afaste-se! Gritou Maria. Vicente parou porque a moça levara a faca ao próprio pescoço. Ah, disse ela, vou cortar o pescoço. Vou me matar como se fosse um porco e vocês todos vão olhar. Todos nós que estávamos naquela sala conhecíamos bastante o desespero do viciado em narcóticos para saber que não era uma pose dramática e passageira. Imediatamente, Délia começou a falar sobre a vida longa e maravilhosa que Maria tinha à frente. Deus precisa de você, Maria, disse Délia repetidas vezes. Lentamente, depois de intermináveis 5 minutos, enquanto Délia falava sem parar, a mão de Maria foi se abaixando até que finalmente pendia ao seu lado, ainda segurando a faca. Sem parar de falar, Délia se aproximou lentamente e, afinal, com um pulo ágil e belo, bateu na mão de Maria, fazendo com que ela soltasse a faca, que caiu ao chão ruidosamente.
A faca rodopiava. A criança começou a chorar. Maria não tentou pegar a faca novamente. Ficou ali no meio da sala, a mais miserável figura de desespero que eu já vira. Subitamente, começou a se lamentar, tapando o rosto com as mãos. Não há saída para mim. Estou fisgada e não há saída. E por que você não dá uma chance a Deus? Perguntei-lhe. Não, isso não é para mim. Bem, então deixe que os outros venham. Pense bem. Talvez eles possam achar a saída antes que seja tarde demais. Maria endireitou-se. Parecia já ter recobrado o autodomínio. Sacudiu os ombros, dizendo: tudo depende do que você tiver para apresentar. Em seguida, saiu do apartamento de cabeça erguida e requebrando.